Bem, pessoal, esse aqui é o canal Teolitérias e o objetivo do vídeo de hoje é falar sobre uma obra muito importante chamada Os Sertões do Euclides da Cunha. E principalmente conectar essa obra com o pré-modernismo, esse período aí que antecedeu a Semana de Arte Moderna e as vanguardas europeias e outros movimentos, como a obra Canaã, do Graça Aranha, que iniciou o modernismo aqui no Brasil. Bem, primeiro passo é entender que a obra Os Sertões é o reflexo de vários processos sociais que aconteceram no Brasil e que a gente às vezes deixa de lado, às vezes a gente não leva em conta e olha o modernismo ou o pré-modernismo simplesmente como um fenômeno da linguagem, que é importante, mas que a gente deixa de lado as questões sociais. A ascensão de fatos e acontecimentos que vão eclodir na revolta, né, na Guerra de Canudos e, consequentemente, na obra literária dos Sertões. Então fica comigo aqui que a gente vai discutir essa relação dos sertões com o pré-modernismo e a importância da obra, tanto no aspecto literário quanto no aspecto social. Bem, o primeiro ponto é que a Guerra de Canudos ela é um movimento social que teve fatos, né, importantes até chegar aqui, que é fruto da desigualdade e fruto um pouco da semente da nossa construção social. Então a gente teve primeiramente aí um processo de república imposta por meio de um golpe. Então essa república ela ocasionou efeitos ligados a algumas pautas que estavam sendo viabilizadas de acesso à terra, o que já vinha antes como reflexo do abolicionismo. Então os grandes proprietários de terras, os grandes latifundiários, que detinham o poder tanto econômico quanto o poder político, porque a gente vivia uma espécie, antes da República, uma monarquia parlamentarista, então os representantes sempre estavam ligados a grupos oligárquicos, a proprietários de terras, né, a advogados, a grupos um pouco seletos da classe social brasileira. Então, um primeiro movimento que já começou a empurrar para essa revolta social, para esse problema social que gera Canudos, né? Canudos é o reflexo disso. O primeiro é a lei das terras, já um efeito da tendência de abolicionismo, a tendência de acabar com a escravidão como mão de obra básica aqui no Brasil, mão de obra ligada a esses latifundiários, a esses produtores de terra, né? E o fato de você perder essa mão de obra implicaria você repensar a forma de acesso à terra, preocupado justamente com que consequências que você vai ter uma vez que você perdeu ali a sua mão de obra escrava, né? E a partir de agora você vai ter que pagar essa mão de obra. Então você tem que primeiro limitar o acesso à terra às pessoas. Por isso que a Lei da Terra, ela em 1850, ela é o primeiro movimento de contra-resposta ao abolicionismo, de maneira também a criar desigualdade, porque a terra fica mais difícil, para você registrar a terra fica mais caro, né? Ela vira objeto de comércio, objeto de compra, né? Objeto de consumo, você não consegue comprá-la e ela acaba criando aí um desfavorecimento e mantendo aí certos pessoas que estavam em condições de escravidão vão ter dificuldade de acessar a terra, os imigrantes vão ter dificuldade de acessar a terra e vai manter a desigualdade. Então é o primeiro ponto que já começa aí a história trágica lá de Canudos. Então eu quero que vocês acompanhem o raciocínio dos fatos que vão eclodir lá em Canudos e que vai eclodir na obra literária de Os Sertões do Euclides da Cunha. Então a primeira coisa é a lei das terras que já promove essa desigualdade. A segundo, a proclamação da República, ela vai fomentar, né, a manutenção dos possuidores de terra, vai fomentar a desigualdade, e acrescido a isso, a essa falta de perspectiva de melhora para as pessoas, né, mais pobres no Brasil, a gente teve a Grande Seca de 77, 1877. Essa seca você pode ler com melhor detalhes, né, na obra A Fome, do Rodolfo Teófilo, de um autor cearense que publicou essa obra em 1890. Vou colocar uma capa desse livro. Acabou não sendo tão visto porque a gente também tem o Curtiço em 1890. O Curtiço está ali na questão urbana e o Rodolfo Teófilo ele já demarca essa seca de 77. Para vocês terem uma ideia, essa seca de 77 ela matou entre 400 a 500 mil pessoas nesse momento.
E há registros, né? E no próprio livro A Fome, do Rodolfo Teófilo, que eu indico muito, muita leitura, indico demais a leitura desse livro, registra que em um único dia morreram mais de 2.000 pessoas nas ruas de Fortaleza. Então, para a gente entender a gravidade disso. Então, a gente tem uma política de segregação à terra e mantendo a desigualdade social, e vem a República com uma política de cobrança de impostos. Ele cria uns impostos municipais e isso afeta muito as pessoas mais pobres. Elas já não tinham como um modo de produção mais eficiente, né? Trabalhavam por um valor irrisório, não tinham terra, a desigualdade já estava sendo latente e ainda tinham que pagar altos impostos. Então, e além disso, tudo isso ainda nesse bolo todo, a seca de 77 que assola tudo. Então é um cenário perfeito para um momento messiânico. E aí é que vem Antônio Conselheiro. Então o Antônio Conselheiro ele vem nesse momento, já no hall de outros protagonistas, né, desse messianismo. Ele se destaca porque ele achou uma área que estava ali abandonada, e chamada Monte Belo, e ali ele reuniu, né, um grupo de pessoas que começaram ali a morar ali, a residir ali, que ficou naquele meio, né? Morar na cidade após a República ficou difícil. Por quê? Porque você não tinha trabalho, a remuneração era baixa, você tinha que pagar impostos e havia uma lei da vadiagem, então você tinha uma série de problemas de morar na cidade. Se você fosse para o campo, você tinha a seca, você ia trabalhar por um salário ínfimo e você não tinha acesso à terra por causa da lei da terra. Então você ficava perambulando e aí, esses fatores vão se fortalecendo, sintetizando o retirante. Né? Aí uma imagem do retirante do Portinari. Então o retirante é essa figura que ela não pode ser negligenciada na literatura. O retirante é a nossa figura brasileira máxima, representada pelo pré-modernismo em partes do Euclides. Ele começa a fazer isso, e pelo modernismo, principalmente ali a partir da bagaceira, a partir do declínio do ciclo da cana-de-açúcar, desse processo de produção no Nordeste, o ciclo da cana-de-açúcar, pela seca, por esse ser que não sabe onde ele vai ficar. Então essa figura do retirante, ela vai aparecer na literatura de modo muito forte, no 15 da Raquel de Queiroz, Vidas Secas do Graciliano Ramos, né? No próprio Fogo Morto, que mostra esse momento aí importante do declínio das fazendas de cana-de-açúcar, na própria Fome do Rodolfo Teófilo. Então a gente tem esse panorama. E aí o conselheiro vai, leva as pessoas e começa, né, dessa forma messiânica, e de repente vira algo gigantesco. Um povoado de Monte Belo já estava aí com 25.000 pessoas, né? Só para vocês terem uma ideia, ele ficava perto de Juazeiro, na Bahia, né, divisa com Petrolina e Juazeiro, né? E ele fica mais ali no meio. Eu vou passar uma imagem aí para vocês verem a localização. A Monte Belo tinha população de 25.000 pessoas, né? Juazeiro tinha população de 3.000 pessoas. Pra você ter uma ideia, Salvador, que já foi um dos nossos primeiras metrópoles, né? Na primeira grande cidade, aí tinha 200.000 habitantes. Então, para vocês terem uma ideia mais ou menos aí do tamanho da dimensão. E aí, claro, cresceu muito Monte Belo sobre a batuta do conselheiro, com valores religiosos, né? Valores evangélicos, do ponto de vista da evangelização, das boas novas, né? E trabalhava muito com a carne do carneiro, da ovelha. Eles vendiam alguns produtos, inclusive até exportavam alguns produtos aí para outros países, por incrível que pareça, vocês podem pesquisar. Tá, e aí onde é que entra os sertões? Por que tudo isso? Bem, é que a gente tem que entender que através da Guerra de Canudos, através desse caldeirão fervendo, da explosão que foi Canudos, é que Euclides da Cunha ele vai escrever a obra Os Sertões. Mas para a gente entender onde entra o Euclides da Cunha aí, né, em Canudos, é preciso entender que o crescimento de Canudos, de Monte Belo, na verdade, ficou muito grande, ficou muito latente, e era latente também que o governo tinha um pouco de preocupação com o conselheiro, porque o Antônio Conselheiro, ele era monarquista.
né, uma vez que ele tinha o viés religioso, e na monarquia a gente tinha o poder monárquico homologado ou dado anuência pelo poder religioso. Então, uma vez que a monarquia perde o poder, a igreja também perde o poder, nasce uma república, entre aspas, laica, que não vai pedir benção para a igreja, católica, no caso, que era a igreja mais forte ali naquele momento. E aí você vai gerar um desconforto para o conselheiro. O conselheiro vai ficar aí monarquista, né, por um dos valores dele, também pela desconfiança que foi gerada pela República, que não mudou muito a situação do brasileiro. Na verdade, a gente pega os 2 primeiros anos do Deodoro da Fonseca, foi 2 anos duros de tentar instituir a República. Depois a gente pega os anos do Floriano Peixoto, que foram anos mais duros ainda, e aí Canudos acontece no Prudente de Moraes ali em 1896, eclode, né? 1896. Então, para a gente ter uma ideia, vai pegar no 96, finalzinho, e 97. A Guerra de Canudos ela vai percorrer esses meses daí de 96, do meio para frente, até 97, até mais da metade do ano de 1897, a Guerra de Canudos. E como é que foi a Guerra de Canudos? Bem, já havia uma resistência dos republicanos contra o conselheiro, já havia uma preocupação, porque ele rasgava panfleto republicano, ele declarava abertamente que ele era monarquista, a população dele crescendo, começou um temor, a mídia falava que o Prudente de Moraes era muito prudente, e aí são dados que a gente pode entender do acirramento. O conselheiro comprou uma madeira para fazer uma igreja maior lá na sua comunidade, e pagou, mas o rapaz não entregou. Ele falou, não vou entregar a madeira, porque eu tenho alguns já os problemas anteriores com ele, com aquela comunidade, eu não vou entregar. E aí o Antônio Conselheiro começou a ameaçar, né, de querer, né, a madeira, que se não tivesse a madeira ele iria atacar, né, Juazeiro. Pra você ter uma ideia, 25 mil de Monte Belo para 3 mil de Juazeiro, né? Então, ficando naquela situação, uma situação perigosa, né? E já os ânimos se acirrando. E aí por isso que eu vou explicar isso para vocês, para a gente entender os fundamentos lá dos sertões, tá? E aí a gente entender onde é que conecta os sertões com o pré-modernismo. Isso é fundamental. E aí o Antônio Conselheiro, fazendo as suas ameaças, o governo decidiu montar uma equipe aí de 150, são 100 policiais, e ir até Canudos e resolver o problema lá, né? Ainda não era Canudos, né? Ainda era Monte Belo, porque Canudos está ligado à destruição e ficaram lá os bambus em pé parecendo Canudos. Essa é a ideia. Canudos, então, é o resultado da guerra, né? Então, essa guerra de Canudos você vai dividir em 4 momentos. Em 4 momentos. O primeiro momento é esse momento que esses 100 soldados vão até lá, mas eles são emboscados por 300 homens lá de Monte Belo, que atacam esses 100 soldados, matam 10 soldados e 16 soldados ficam feridos. Mas nessa brincadeira morre 150 homens que estavam ali de Monte Belo, mandados aí por Antônio Conselheiro. E isso causa um certo frisson. A morte desses 10 policiais, por aquelas pessoas ali consideradas miseráveis, em situações insalubres, esfarrapados, né? Que ficavam lá seguindo um doido, né? Messias maluco, que era o Antônio Conselheiro, chocou um pouco, preocupou, de certo modo, né? Ali a comunidade de Juazeiro, deu um sinal de que a coisa não era tão simples. E aí era preciso vingar esses 10 soldados e ir até a Forra, fazendo uma segunda expedição, mas uma segunda batalha que foi efetuada. Essa segunda batalha ela já foi um pouco mais preparada, foi organizada pelo Major Febrônio, né, com aproximadamente 580 soldados, então já estava mais preparado, né? E ela foi ali em março, ela foi no início, do meio para frente de 1896, eu não vou falar as datas porque não há necessidade, de 1896, essa segunda expedição. Essa segunda batalha também foi derrotada. O pessoal de Canudos emboscou esses soldados num desfiladeiro, uma região muito montanhosa, né?
e conseguiu, além de expulsar essa segunda, o Major Febrônio não teve aí êxito, além de expulsá-los, eles ainda conseguiram ficar com muitas armas, o que criou aí, né, um aparato já do pessoal de Montebello, do Antônio Conselheiro ali, para uma próxima batalha. E essa próxima batalha aconteceu, isso em março de 1897, já pega em 1897, demorou um tempo até formar essa equipe aí de 1.500 soldados, e eles foram geridos aí pelo coronel Moreira César. Esse coronel Moreira César, depois se vocês quiserem puxar o fio, a capivara desse coronel Moreira César, vocês vão ver que ele tem participação histórica em questões de Florianópolis, Guerra dos Federados e um monte de coisa, tá? Mas ele conduziu essa equipe de 1.500 homens, 12 milhões de balas e 6 canhões na época, canhões que haviam sido comprados na Alemanha, e foi para Canudos e falou, agora, gente, vamos almoçar em Canudos, é a grande frase aí que todo historiador fala. E a terceira batalha, e eles vão para Canudos. Só que o coronel Moreira César, ele sofreu de epilepsia. Então, quando estava tudo preparado aí para o ataque, ele teve um ataque epilético, né? É um fato, né, narrado pelos historiadores, não que isso tenha afetado muito, né, ali, não sei se afetou ou não. E aí, depois que ele se recuperou, ele foi atacar e decidiu ir só com as baionetas. Falou, não vamos nem precisar ainda usar os canhões nem nada, vamos só com as baionetas. Mas, vocês aí que gostarem de questões de guerra, de milícias internas, a gente sabe que invadir uma cidade é muito complexo, porque é como aconteceu com o nazismo invadindo o Stalingrado, né? Você invade, quem está protegendo tem 1.001 motivos a mais, tanto estratégicos, quanto logísticos e quanto motivacionais para defender a tua área. Foi o que aconteceu com Canudos. Eles estavam escondidos já com aquele armamento da segunda batalha que eles recolheram e receberam ali os 1.500 soldados a bala, e foi uma situação complexa porque eles acertaram um tiro na barriga do coronel Moreira César, ele ficou 12 horas ali agonizando, aquilo desperta na tropa um sentimento de medo, né, de desarticulação, e eles foram embora. Então foi a terceira batalha, né, 3-0 aí, 3 vitórias muito importantes aí para o Montebello, que ainda vai virar Canudos, que vai ser despedaçado agora na quarta batalha, né? A gente sabe que na quarta batalha não teve jeito. E aí veio a quarta batalha, já aqui a partir de agosto de 1897. Essa quarta batalha, ela é importante porque eu deixei o registro dessa quarta batalha, porque é a batalha que vai definir a situação, mas aí a gente está falando de 12 mil homens. Aí a coisa toma um outro nível, ela fica praticamente afetada pela esfera federal, né? O Brasil em si, as entidades políticas se assustam, né? Veem aquilo ali como uma repercussão negativa à República. A República ainda está gatinhando, precisa se consolidar. Então ela começa a ficar com medo daquilo ser uma insurgência monarquista. Inclusive tem ataques a jornais monarquistas e a situação começa a se complicar, né? O impacto disso político, o impacto disso nos textos jornalísticos é muito grande. Então aí começa a coisa começa a ficar. Então o Prudente de Moraes ele vem e chama o Carlos Bittencourt, que é um marechal, o ministro da defesa, né, da época, a mais alta autoridade, né, militar, e ele mesmo vai, e aí o Carlos Bittencourt com 12 mil homens, todo um aparato e um grande canhão, que demorou muito tempo para chegar, demorou aí meses para chegar até lá, foi colocado num morro chamado Favela, né? Tem até uma história importante, eu acho que isso é uma questão histórica legal, que muitos soldados que lutaram nesse momento aí, eles quando lutaram apoiados por promessas de terra, e quando eles voltam para o Rio de Janeiro, eles tomam o Morro da Providência, né, que é conhecido até hoje. São soldados que vieram dessas batalhas e que foram no Rio de Janeiro e povoaram aquela região ali no Morro da Providência, que hoje é chamado Morro da Providência, ainda até hoje. Bem, e aí, o que acontece? O Carlos Bittencourt ele vai para arrasar, realmente arrasa, né? O conselheiro ele morre
um pouco antes ali do fim da batalha, ele morre de fome, ele estava jejuando, fala o que é de fome, disenteria, uma doença, né? E aí Monte Belo se rende, né? Coloca as bandeiras brancas, mas não era impossível a rendição, né? A coisa já não tinha mais o exército, ele realmente foi para devastar, para não criar exemplo para ninguém, para desaparecer a semente disso, a semente para mostrar o poder para aqueles que se rebelassem. E aí é uma verdadeira carnificina, com crianças, com idosos e tal, e aí dizima. Só que nessa última expedição é aí que entra. Nossa, depois de tudo isso, gente, vocês ainda estão comigo aí? Espero que estejam. Agora é que vai entrar a literatura como registro disso. Aí é que entra o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha foi nesse momento final, né, e presenciou em partes isso, né? E após presenciar isso, ele constata, ele vai ver o que aconteceu, né? Aquele momento ali onde o exército acaba dizima ali com quase 25 mil pessoas, degola muita gente, degola o próprio conselheiro, e acaba com aquilo ali. Hoje, Canudos parte da região de Canudos está submersa, né, na água, que a própria profecia do conselheiro, que o sertão ia virar mar, e realmente, né, parte de um açude ali. E aí o Euclides da Cunha ele vai embora com uma sensação péssima do que ele viu. E aquilo ele passa 5 anos, de 1897 até 1902. Ele passa esse tempo todo processando aquilo que aconteceu, tentando entender aquilo. E ele, através do distanciamento, porque ele foi para cobrir jornalisticamente para o estado de São Paulo. Mas ele fez ali a missão dele, mas aquilo ficou processando dentro dele, aquele fato que ele viu. E aquilo gerou na cabeça dele a seguinte ideia: de que aconteceu um crime ali, um crime praticamente contra a humanidade, porque a situação não era exatamente como se vendia na mídia, de que ele eram monarquistas armados que estavam tentando fazer uma insurreição contra a República. Na verdade, eram pessoas miseráveis, resultado do processo desumano de leis e de dominação que sempre foi a questão da terra, que sempre foi a questão do Nordeste, esse sistema que criava desigualdade, né, que mantinha essa desigualdade. Ele vai perceber isso, e aí ele vai escrever Os Sertões com esse distanciamento de 5 anos, mas com um objetivo. Primeiro objetivo, de retratar esse crime. Esse é o primeiro objetivo dele. Segundo, ele vai aplicar aí teorias deterministas. Então ele vai construir tipos, e que são importantíssimos para a nossa literatura. Então é pré-modernista porque inaugura um gênero, na verdade, regionalista dentro da nossa literatura. Não é só regionalismo porque fala da região. É um tipo de escrita, um tipo de literatura e um tipo de personagem. Então ele vai trazer aí o personagem importante, que é o sertanejo, essa figura, e ele vai usar teorias deterministas naturalistas para provar que ele é filho dessa terra. Então, para isso, ele vai retratar a terra, ele vai dividir o livro dele em 3 capítulos. Então, você vai ter um capítulo só da terra, mostrando como é essa terra, o clima árido, a vegetação, a fauna, a flora, os desafios geológicos, estão com muita clareza, mas sempre com um viés determinista e naturalista, trazendo um pouco, até darwinista, trazendo um pouquinho desse ser que vai nascer nesse contexto. Aí ele vem para o homem, e aí ele constrói a gênese desse indivíduo. Ele vai trabalhar com a ideia do sertanejo, que o Portinari também retrata. Ficou muito afetado o Portinari nesse sertanejo, onde tem muitos quadros belíssimos falando sobre sertanejo. E vai criar a figura do jagunço. Ele vai evoluir a figura do jagunço para uma outra figura, para um outro patamar literário. E vai, no último capítulo, registrar a luta. É claro que faltando um pedaço final, ele depois fica com peso de consciência do que ele deveria ter relatado ou não, mas a obra ela vai ser construída. Os Sertões ele é uma obra bem grande, uma obra aí que tem 600 páginas, em média de 500 a 600 páginas. Eu acho que vocês ali atrás devem estar vendo, acho que passou antes, né? Algumas imagens, ali tinha uma imagem do Antônio Conselheiro, um parênteses aqui, desculpa, no vídeo. Aqui é a obra Os Sertões, tá? É uma obra
muito bem dividida, né? Ela tem algumas fotos aqui dentro, né? Nessa edição aqui, uma edição que foi distribuída pelo programa, né, da Biblioteca na Escola. Então ela tem algumas ilustrações, então é uma obra que circula bastante nas nossas bibliotecas, essa edição. E ela vai, por ser uma dimensão muito grande, dividida principalmente nessas três partes, né? A última parte, a parte da luta. Eu vou ler aqui, só para vocês entenderem um pouquinho da linguagem que ele coloca aqui, ó, cavando o próprio túmulo. Página 552, só para a gente entender um pouquinho, né, aperitivo da linguagem. Preparavam junto ao santuário o último reduto, uma escavação retangular e larga. Abriam o próprio túmulo. Batidos de todos os lados, iriam recuando palmo a palmo, braço a braço, todos, para aquela cova onde se sepultariam indomáveis. Ele está retratando aqui a fase da luta. Eu estou aqui no capítulo da luta, né? Escavavam, buscando a água que lhes faltava, cacimbas profundas. As mulheres e as crianças e os velhos e os enfermos colaboravam nesses trabalhos brutos. Mal reprofundavam, porém, além de 2 metros de estratos duríssimos, filtrados pelos últimos estagnados do rio. Alcançavam-nos, às vezes, para vê-los 1 hora depois extintos, jogados na avidez da esponja da atmosfera usicada. Uma pequena amostra da linguagem, uma linguagem erudita, uma linguagem técnica. Ele empreendeu aí muito conhecimento geológico, biológico, humano, antropológico também, sociológico. Então é um esforço do Euclides para fazer essa obra. Ele bancou a obra do próprio bolso, 2 ou 3 salários que ele recebia, ele fez. Há um fato muito curioso, que ele, ao escrever a obra, ele ficou um pouco constrangido porque ela havia 80 erros de português, e ele até viajou no dia do lançamento, mas ela foi um sucesso de vendas, esgotou todas as edições. É hoje uma das obras importantíssimas da nossa literatura, principalmente porque ela é o registro de um momento histórico que catalisa todos os problemas pré-república e pós-república imediatos. Aquela desigualdade social, aquela retenção do desequilíbrio harmônico da sociedade que a gente viveu no Nordeste, principalmente, também no Sudeste, ali no Rio de Janeiro, político, institucional, social, financeiro. Essa obra vai manter para o resto da vida, ela vai eternizar, porque a Guerra de Canudos ela é basicamente o explodir de tudo isso, e como a obra literária desse peso, né, essa epopeia praticamente aqui escrita por Euclides, ela vai traduzida em vários países, inclusive tem uma obra inspirada nela, feita pelo, vou colocar aqui na descrição, pelo Mário Vargas Llosa, escritor peruano, prêmio Nobel, que, impactado por tudo isso, escreveu também uma obra inspirada nessa obra. Então a gente tem o quê? Qual a importância disso, que eu comentei com vocês? Então, para o pré-modernismo, é claro que a gente tem uma inauguração aqui, e eu vou elencar alguns pontos importantes. O primeiro ponto é a abertura com classe, com força, do gênero regionalista nordestino, em todas as suas dimensões, desde o seu tipo de narratividade, do cenário narrativo, espaço e ambiente, até os tipos, como o sertanejo e o jagunço, por exemplo, né? E essa espécie de determinismo regionalista que a gente vai sentir aí nas obras que vão fazer a conexão aí entre o sertão enquanto espaço e o ser que vai brotar desse sertão, que vai ser sintetizado aí na pintura, na música e tudo mais. Então acho que o primeiro ponto importante da obra Os Sertões, que a coloca como obra-prima no pré-modernismo, em 1902, é o gatilho para esse gênero tão importante que a gente vai ver reproduzido depois no modernismo e no modernismo como um todo. Na geração de 22, 30 e 45, nunca mais a gente vai abandonar esse gênero e essa tipologia. Tá? O segundo ponto é justamente a temática. Né? Então, por ela abrir esse gênero, mas por outro lado ela vai buscar a temática, ela vai buscar o registro de um Brasil. Ela vai sintetizar
sair daquele eixo do Sudeste, que vai ser a tônica do modernismo, né? E buscar o rincão, buscar a raiz do Brasil, buscar a raiz da brasilidade, que o modernismo vai fazer de modo alegórico e que os sertões vai fazer de modo intenso, lá no sertão da Bahia, os confins, buscando a essência. Assim como o Canaã do Graça Aranha também vai falar, mas de um aspecto diferente. A gente tem uma força dos sertões de dentro para fora, do coração do nosso país para fora. E o Canaã ele vai fazer uma força de fora para dentro. Né? A colonização alemã, então ele vai retratar uma outra esfera, mas que vão se encontrar na Terra. Né? Então são duas obras importantes para o início do pré-modernismo. Mais uma obra de fôlego como Os Sertões. Por essa dimensão, ela inaugura perfeitamente, principalmente porque a gente vai ter uma busca de gêneros novos. Então, Os Sertões ele não pode ser considerado um romance, ele é uma crônica jornalística romanceada, ela tem elementos estilísticos fortes, elementos poéticos para descrever, né? Mudancinha de tom retórico, função expressiva, né? Um trabalho com a língua um pouco diferenciado. Então, indico muito, se você de repente não está na sua lista de leitura obrigatória, porque, né? Mas leia, tente ler pelo menos a luta, né? Se desloque lá para a parte da luta, porque você vai se maravilhar com a força dessa obra, a intensidade dessa obra e a importância dela para toda a nossa literatura. Ela abre, com certeza, o século XX, a problemática do século XX, registra o passado que não foi muito legal do final do século XIX e abre outro tipo de narrativa, então por isso que ela é muito importante. Fechou? Bem, meu nome é Rômulo, aqui é o canal Theo Litéria. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e se inscreva, né? Se de repente você se interessar por inscrever, para receber conteúdos aqui especiais do nosso canal. Bora estudar. Bons estudos!